Quarta questão é interessante, a conta é simples, o jeito, mas é importante a gente entender o problema, né? Veja o seguinte, em uma cidade há 3 homens para cada 4 mulheres, ou seja, a quantidade, certo? Se eu tenho 3 homens, é equivalente a ter 4 mulheres. Se eu tenho na cidade 33.788 mulheres, eu quero saber quantos são os homens. Eu botei aqui quantos habitantes há nessa cidade, então acho que faltou essa opção, mas a gente dá para calcular. Acho que na marca X só está pedindo a quantidade de homens, certo? Mas a gente tem como calcular a quantidade de cidades. Vamos lá. Faltou eu botar I, a outra quantidade. Mas vamos interpretar o problema. Ó. São 3 homens para 4 mulheres. Então, vamos entender a lógica. Vou dizer que 4 mulheres formam um grupo, certo? Um grupo. Veja o que dá para a gente entender. Se eu tiver 2 grupos de mulheres, eu consigo quantos homens? Digam aí. Um grupo de mulheres são 4 mulheres e digamos que eu tenha 2 grupos. Se eu tenho 2 grupos, quanto eu consigo? Vocês falaram aí 6 homens. Então veja que tem um pouco de lógica aí. Agora vamos pensar mais um pouquinho assim, ó. Veja, se eu tiver, digamos, 6 grupos de mulheres, quantos homens vocês vão ter? E aí? 12? Tem certeza? Tenho 6 grupos de mulheres. Quantos homens vão ter? 12 ou 18? E aí? 18, né? Vejam que tem uma lógica. De 2 grupos para 6 homens, o que é que eu fiz com esse número 2? E aí, o que é que eu fiz com esse número 2? Porque você achou que é 18, mas como é que você fez a lógica aí? Vamos pensar mais um pouco. Se eu tivesse 105, deixa eu apagar aqui, não ficou muito certo, não. Se eu tivesse 105 grupos de mulheres, quantos homens ia ter? Multiplica, certo? Por quanto? E aí? Multiplica por quanto? Digam aí. Estão pensando? Vejam, do 2 para o 6, do 6 para o 18, para o 105, eu vou dizer que é 315. Mas por que isso? Como é que eu já sei que é 315? O professor que é muito bom em matemática ou tem uma lógica aí? Tem uma lógica. Por 3, justamente. Por que por 3? Porque, veja, cada grupo tem 4 mulheres, certo? Um grupo diz que tem 4 mulheres. Se eu multiplico aqui por 3, cada grupo equivale a 3 homens. Então, nesse caso, todas as contas eu estou multiplicando por 3, certo? Porque para cada grupo com 4, eu consigo 3 homens. Então, nesse caso,
Todo grupo que eu tiver, só é multiplicar por 3. Beleza. Então, veja que esse problema, basta eu só saber quantos grupos tem nesse conjunto de 33.788. Quantos? Porque, veja, quando eu tiver quantos grupos de mulheres, de 4 mulheres, eu consigo com 33.788. Beleza. Então, está lançada a pergunta. Quantos grupos de 4 mulheres eu consigo com 33.788 mulheres? Como é que eu faço para encontrar quantos grupos eu tenho? E aí, me responda. Eu tenho essa quantidade e quero saber quantos grupos com 4 mulheres eu consigo fazer. Divide e multiplica ou divide só? Isso. Para eu saber os grupos, eu vou pegar 33.780. Ponto não. Não precisa. E vou dividir por 4. Por quê? Cada grupo tem 4. Então, se eu dividir e distribuir, né, por 4, essa ideia de distribuição, eu vou lembrar de divisão. Certo? Sempre que eu tiver essa ideia. Quero distribuir uma certa quantidade igual. Então, como é 4, eu vou distribuir a maior quantidade, eu vou dividir por 4. E eu vou fazer essa divisão. 33 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4 dá 32. 33 menos 32 vai dar 1. Dá 0. Desce o 7. 4 vezes 4 dá 16. Então, só divisão, certo? Quem não sabe ainda como divide direito, tem uns vídeos ainda lá explicando como é a divisão. Fiz vários exemplos, certo? Dá para acompanhar. 4 vezes 4 dá 16. Dá 2, 0. Desce o 8. Por 7. 7 vezes 4 dá 28. Pronto, então terminei a divisão. Quer dizer o seguinte, que com essa quantidade de mulheres, né, eu consigo formar isso aqui de grupos. Né? Bom, sabendo os grupos agora, o que é que eu posso fazer para encontrar o valor dos homens? Vou colocar aqui. Quantos homens? Multiplicar por 3, justamente. Eu vou pegar esse valor, certo? Porque agora eu posso multiplicar por 3. Multiplicando por 3, dá 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 4, 12, né? 12 mais 2, 14, vai 1. 3 vezes 4, 12 mais 1, 13, né? Vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então, essa aqui é a quantidade de homens. Vejam os passos agora que eu fiz. Primeira coisa, vocês falaram, né? Que eu peguei e dividi por 4. Esse foi o primeiro passo. Então, o primeiro passo foi dividir por 4, tá aqui. Primeiro passo, dividir por 4. O segundo passo, eu fiz o quê? Aqui é o segundo passo, né? Eu multipliquei por 3. Certo? Multipliquei por 3. Então, veja que eu dividi por 4, né? E multipliquei por 3. Aí, o que é que eu fiz? Vejam qual era o problema. Eram 3 homens para 4 mulheres. Essa conta todinha, eu poderia ter feito o seguinte. São 3 homens para 4 mulheres e ter tirado
3/4 de 33.788. Novamente, uma conta da primeira questão. Por quê? Ó? Mesma coisa. Divide por 4, foi o primeiro passo. E depois, multiplica por 3, foi o segundo passo. Certo? Então, foi a mesma coisa. Dividi por 4, multipliquei por 3. Ou seja, eu tirei 3/4 de 33.788. Resposta certa aqui, no caso, seria a letra A, só que depois eu pedi o número de habitantes. Mas aí, nesse caso, não precisaria não. Mas se pedisse o número de habitantes, é só somar a quantidade de mulheres, né, com a de homens, né, que era 33.788, mais 25.341. Se eu somar isso aqui, vai dar a quantidade de habitantes. Aí eu vou deixar para vocês porque é uma soma, beleza? Alguma dúvida, pessoal? Então, veja que eu não precisaria fazer toda essa lógica, mas foi para vocês entenderem o problema. Eu tenho 3/4, então eu posso fazer o quê? 3/4 de 33.788, ou seja, eu poderia só já fazer a divisão. Só para vocês enxergarem que esse problema é a mesma coisa da primeira questão. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou não? Tranquilo, né? Mesmo que vocês esqueçam a ideia depois, eu vou tentar deixar esse vídeo lá salvo, certo? Que aí eu vou mandar o link e vocês podem assistir novamente, mas acredito que esteja tranquilo essa ideia, né? Vamos a... Deixa eu ver alguém pedindo para entrar essa hora. Vamos entrar. Vai chegar na última questão. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos para a quinta questão, beleza? Quinta questão é justamente, Sara que chegou agora, vai já acompanhar a quinta questão. Mas vou deixar salvo, certo? Então, sem problemas. Mas acompanha aí a quinta questão. Pronto, quinta questão, vamos lá. Então, a questão do Enem, certo? E vou dizer que a gente vai usar quase as mesmas ideias, certo? De fração que a gente estudou até agora. Então, questão do Enem, primeira parte é ler primeiro para pegar as informações. Usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja de materiais de construção, é possível levar 60 sacos de cimento, ou seja, no caminhão eu posso colocar 60 sacos de cimento ou 60 sacos de cal ou 120 latas de areia. Quer dizer o seguinte, a capacidade máxima. Ou eu levo 60 sacos de cimentos, ou eu levo 90, ou eu levo 120 latas de areia. Certo? É o que o caminhão suporta. Vamos prosseguindo. Aí, no pedido do cliente, foi solicitada a entrega de 15 sacos de cimento, ou seja, ele não levou tudo, levou 15 sacos, 30 sacos de cal, e aí vem a informação importante. A gente tem que saber se o caminhão encheu, porque se não encheu, o que é que ele quer saber? A maior quantidade de latas de areia, certo? E a maior quantidade de latas de areia que foi possível levar, porque a informação é que não deu para encher tudo. Aí, nessas condições, qual é a quantidade máxima de latas de areia? Certo? Então, deu para entender o problema? Vamos recapitular aí a ideia. Ó, não é o desenho melhor do mundo, mas vamos tentar aqui fazer o caminhão, certo? Aqueles desenho normal, bem simples. Então, tem um caminhão, certo? E a gente pode levar o seguinte. A primeira quantidade, ele disse que é 60 sacos de cimento, né? Então, eu posso levar 50, 60 sacos de cimento. Posso encher ele todo no máximo com isso.
A segunda informação é que, se eu não quiser 60 sacos, eu posso usar 60 sacos de cal, certo? Se eu não usar 90 sacos de cal, eu posso usar 120 latas de areia, certo? Então, ou 60 sacos de cimento, ou 90 sacos de cal, ou 120 latas de areia, beleza? Aí, isso é a capacidade máxima do caminhão. Só posso colocar no caminhão essa quantidade. Não é todas juntas, não. Ou uma, é importante botar isso aqui, ó. Ou uma, ou essa, certo? Só que aí o que acontece? O cliente, certo? O cliente, ele pediu uma entrega. Veja aqui o que é que ele pediu. Ele disse, eu quero 15 sacos de cimento. Então, veja que se eu botar 15 sacos, ainda sobra um espaço, né? Porque o caminhão cabe 60. Então, eu tenho 15 sacos de cimento. Aí ele fala também que tem 30 sacos de cal. Então, ele já pediu 30, cabe 90. Então, pediu 30 sacos de cimento. Aí ele quer saber, nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia. Então, eu quero saber o máximo que dá para levar de latas de areia. Portanto, ele não pediu um X, ele pediu um máximo. Aí, como achar? Vai, eu vou colocar já já a chamada, certo? Você vai precisar sair agora, é? Já está quase terminando, então é só essa questão mesmo, beleza? Então, se você puder terminar de ver ela aí. Então, 15 sacos de cimento, 30 sacos. Eu botei cimento de novo, né? Deixa eu só ajeitar aqui. 30 sacos de cal. Então, ele quer saber qual é o máximo que dá para encontrar, certo? Aí, como é que faço isso? É bem simples, pessoal. É só ver o seguinte. Das latas de areia, qual é a quantidade restante, certo? Eu botei aqui, ó. Botei aqui um tanto de saco de cimento. Botei outra parte aqui de saco de cal. Aí eu quero saber, certo? Quanto de latas de areia sobrou. Então, vamos descobrir como é que vai encontrar esse valor, certo? E a ideia é bem simples. Vamos usar a fração. Veja o seguinte. Eu tenho 15 sacos de cimento. Quantos sacos o caminhão suporta? O caminhão suporta 60 sacos de cimento. Então, veja. Se eu tenho 15 sacos para 60, veja que se eu dividir por 15 os dois lados, em cima e embaixo, eu consigo um número em comum. Porque quando eu divido 15 por 60, 15 por 15 vai dar 1, e 60 por 15 vai dar 4. Ou seja, a quantidade de cimento é um quarto, no pedido, né? É um quarto da capacidade máxima. Ou seja, ocupa. Se eu pegar a capacidade máxima, dividir em 4 partes, vai ocupar uma, certo? Em relação a 60 sacos de cimento. Já se eu fizer 30 sacos de cal, eu tenho 30 por 90, né? Porque o máximo é 90. Então, veja que também eu consigo dividir aqui por 30 e aqui por 30. 30 por 30 aqui vai dar 1, 90 por 30 vai dar 3. Ou seja, eu tenho 1/3 da capacidade. Ou seja, se eu pegar o caminhão em relação ao saco de cal, se eu dividir em 3, e uma dessas partes está ocupada toda por 30 sacos de cal, certo? Então, a fração do pedido, aqui do cliente, né?
A primeira é 1/4 da capacidade total. A segunda é 1/3. Aí eu quero saber a lata de areia, o máximo. Só que o máximo, a fração, vai ser justamente o restante. Então, se eu achar a fração restante da capacidade máxima, resolve o meu problema. E como é que eu vou fazer isso? É bem simples. Eu sei que 1/4 mais 1/3, certo? Quando eu somo isso aqui, que é as duas quantidades que tem lá, é uma fração, né? Fração, quando eu somo, eu tenho que relembrar que o denominador é diferente. Denominador diferente, eu tenho que tirar o MMC. O MMC entre 4 e 3, eu posso calcular aqui, ó, usando fatoração simultânea. Por 2 dá 2, né? E aqui dá 3, repete porque não dá por 2. Por 2 dá 1, e aqui dá 3. Por 3 dá 1, e aqui dá 1. Isso aqui é fatoração, certo? Quando eu multiplico tudo, vai dar 12, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12. Então, é o número que eu coloco aqui, 12. Como é que eu acho os números de baixo? Divide pelo de baixo, né? 12 por 4 dá 3 e multiplica pelos números de cima. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aí agora eu posso somar. 3 mais 4, 7. E aqui dá 12. Veja que eu não podia fazer 4 mais 3, 7. 1 mais 1, 2. Como é denominador diferente, essa parte de baixo diferente, eu tenho só que tirar o MMC. MMC eu uso fatoração simultânea. Colocar aqui fatoração. Certo? Tem que fatorar e ver qual é o menor múltiplo em comum. Ou seja, o menor múltiplo dos dois números que eles têm em comum, né? Mas aí o que é que eu ganho com isso? Veja que eu achei uma nova fração. Eu tenho 7/12 avos. Foi a fração que eu achei. O que é que ela me diz? Ela me diz o seguinte, que se eu dividir o caminhão dividindo o caminhão em 12 partes e escolhendo 7, eu vou obter, né? Obter a quantidade ocupada pelo saco de cimento e pelos sacos de cal. Pelos sacos de cimento e o de cal, certo? Então, se eu dividir em 12 partes, escolher 7, eu vou ter a parte do saco de cimento e do saco de cal, que é essas duas aqui. Aí eu quero saber quais são as latas de areia, o máximo. Só que o máximo, todo mundo concorda que vai ser o restante. Com essa fração, como é que eu acho o restante? E aí? Me digam. Ó, revisem. Eu achei 7/12. É o que está ocupado com sacos de cimento e sacos de cal, em relação à capacidade máxima. Se eu tenho 7/12, eu consigo encontrar a fração que representa a quantidade de latas.
Quantidade máxima de latas. E aí? O que vocês me respondem? Se 7 partes de 12 é os sacos de cimento e de cal, o restante seria quanto a fração? E aí? Conseguem entender? Podem responder aí. Pronto. Veja o seguinte, agora com o desenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes. Se eu escolher 7, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a parte ocupada. Qual é a parte que sobrou? E aí? 5, né? Veja que sobrou 5 partes de 12. Então, a fração que representa a quantidade máxima vai ser 5 de 12. Certo? Tem aí 5 de 12. Só que qual é a quantidade máxima de latas? Aí a gente volta lá no problema. A quantidade máxima de latas, né? A gente tem aqui que é 120. Então, minha questão é justamente eu tirar 5 dozeavos, né? De 120. Então, eu venho aqui, ó. 5 dozeavos de 120, porque 120 é a capacidade máxima. E aí eu vou encontrar quantas latas faltam dessa capacidade máxima. Veja que vai ser o quê? Dividir, né? 120 por 12, e é uma conta que dá para fazer, né? Por 1, dá 12. 12, tirar 12, né? Dá 0. Desce o 0. Para fechar a conta, acrescenta um 0. Então, dá 10. Cada parte dessa vai ter 10. Como eu quero escolher 5, eu multiplicando por 5, vai dar 0. 5 vezes 1, 5. 50, né? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Vou ter exatamente 50 latas na capacidade máxima. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Vamos observar o seguinte, vamos recapitular para encerrar essa parte, certo? Então, veja que a gente tem o nosso problema eram 3 questões, né? A gente sabe que o caminhão, né? O caminhão ele tá com 3 capacidades, né? 60 de cimento, foi o que a gente fez aqui. Então, vamos recapitulando aqui. 60 de cimento, 90 de cal e 120 de areia. É a capacidade máxima. Aí o cliente fez um pedido. 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e X latas de areia. Certo? Que é o nosso problema. A gente quer saber esse X, que é o máximo que ainda dá para colocar. A gente observou o seguinte, que dos 15 sacos de cimento é equivalente a, deixa eu grifar aqui, 1/4 da capacidade máxima. Que eu pego 15 por 60, acho 1/4. 30 sacos é 1/3. Eu pego 1/3, porque eu tive 30 por 90, certo? Eu quero saber o restante.
certo? Eu quero saber a minha quantidade restante. Qual vai ser a minha quantidade restante? Vou pegar aqui, ó. Primeiro tem que saber o quanto eu tenho. Para saber quanto eu tenho, eu vou juntar o que eu tenho. Eu tenho 1/4 e vou somar com 1/3 para saber o quanto eu tenho. Só que isso é uma fração. Fração tem uma conta. A conta é você observar se o denominador é igual ou diferente. Nesse caso é diferente, eu não posso somar direto. Então, eu vou tirar o MMC, né, que foi necessário, certo? Se você tiver prática, você pode fazer já direto, 12. Mas eu acredito, assim, que tem alguém que tenha dificuldade. Então, por isso que eu explico tudo, beleza? Aí, vai ficar 12, fazendo a fatoração. Aí, a fração que eu achei foi 7/12, certo? Então, 7/12 é o que eu tenho de ocupação do caminhão. Aí eu quero saber quanto é que está faltando. Aí foi o desenho que a gente fez lá. O desenho que a gente fez lá diz o seguinte, né? Ah, se eu pego a quantidade, divido em 12, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu dividisse o caminhão em 12 partes, né? A capacidade, e escolhesse 7, a gente vai observar, né? Que vai sobrar 5 partes dessas 12, né? Ou seja, tem 5/12 sobrando, que foi essa fração aqui que a gente achou. Aí o que acontece? Eu sei que a capacidade máxima em relação à lata é de 120. Então, nesse caso, eu vou tirar 5/12 de 120. Aí, fazer essa conta, eu fazer o quê? Vou pegar 120 dividido por 12, deu 10. E 10 vou multiplicar por 5, porque eu divido, né? Por 12 e depois multiplico o resultado por 5. Lembre que podia fazer o contrário, multiplicar por 120 e dividir por 12. Mas aí eu acho que a resposta é 50. Aí eu vou lá, certo? E observo na minha questão, né, que a alternativa correta é 50. Então, como aqui a resposta certa é 50, né? Então eu vou aqui e marco a letra C. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, é uma questão elaborada. Eu expliquei muita coisa, mas porque tem vários detalhes. Mas eu poderia resumir só isso. Fazer a fração direto e tirar 120, né? 5/12 de 120. Certo? Mas aqui eu precisei explicar cada passo. Por isso que ficou uma questão grande. Mas se fosse só responder, né? Eu poderia fazer direto aqui, achar 7/12, tirar 5/12, né? E achar o meu 50. Beleza? Deu para entender? Tranquilo, né, pessoal? Beleza, obrigado. Então, aí isso encerra a primeira atividade da gente, certo? Aí eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Assim que der, eu vou disponibilizar para vocês, certo? Deixa eu fechar aqui.